Muito bem, Edilson Barbosa, são 7 horas e 42 minutos em Feira de Santana, 7h42. A gente conversa agora com o Dr. Flávio Amorim, mastologista da Clínica Amo. A gente vive um momento de Outubro Rosa, né, que se discute muito a questão do câncer de mama, que acomete, que é talvez um dos que mais acometam as mulheres. E a gente inicia essa entrevista. Primeiro, dizer que é muito bom tê-lo aqui, doutor Flávio, satisfação muito grande recebê-lo o senhor aqui. Doutor Flávio Amorim, quais os tipos de lesões encontradas na mamografia? Por que se fala tanto na importância desse exame na mamografia, até do próprio autoexame também? A gente tem um momento de divulgação maior agora, mas no ano todo a gente ouve realmente falar da importância desses exames. Muito bom tê-lo aqui. Perfeito, bom dia aos ouvintes, bom dia ao staff da rádio. Fernando, antes de te responder, eu preciso fazer um registro aqui. O Miro brilhantemente colocou que eu admiro as histórias do Dilson. E, na verdade, o Dilson tem uma narrativa. A narrativa das histórias dele é uma narrativa de uma precisão enorme, que a gente consegue formar uma imagem, Dilson. Você vai narrando, a gente vai formando aquela imagem na nossa mente. E isso, dá para ver os detalhes do computador de bordo, dos 12 km por litro, que está imaginando a descrição. E eu tive a satisfação, Miro, de conviver com o Dilson há uns 15 anos atrás no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana. O Dilson fazia parte, também fiz parte. E a gente parava para ouvir o parecer de Dilson em relação às pesquisas que eram submetidas lá para saber se ia passar ou não. Se lembra disso? Ele brilhantemente participou lá do CEP e foi uma contribuição enorme para mim, para conhecer quem é o cidadão Dilson Barbosa, além do rádio. Então foi muito bom. Você sabe que um leigo ali no meio de tantos doutores, de tantos especialistas na época, como o senhor, a doutora Eliane, que era aquela figura fantástica, e eu ali um leigo, né? Então, quando tinha que dar uma opinião de leigo. Porque o leigo tem uma vantagem, viu, doutor Flávio? O leigo pode dizer o que quiser, né? O leigo pode falar a besteira que quiser. A bobagem, ele é leigo, então ele é perdoado. Então eu recebi o perdão de vocês. Mas é importante porque é uma visão sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de viés, é a visão da população, né? Então é muito importante. Na verdade, eu fui compreender bem, porque no convite para o Comitê de Ética da UEP, eu disse, gente, mas eu não sou médico, eu não sou doutor, professor, eu sou um operário da comunicação, e foi essa a resposta que eu tive. Não, aqui o comitê também é para ouvir pessoas assim do povo, pessoas ligadas a áreas que não sejam científicas, porque a gente tem uma avaliação também do que pensa aquela pessoa que não é especialista. Aí foi que fui entender o porquê da minha presença diante de tantas autoridades, né, de áreas da ciência, da saúde, como é o seu caso, e outros que estiveram lá, doutor Bessa. Bessa, e quem mais lá, teve Mário, quem foi? O nome dele, cardiologista hoje. Doutor André. André participou. Né? Então, aí eu me vi diante daquelas autoridades ali, daqueles professores, doutores, discutindo, e eu só ficava a ouvir, a observar, e quando tinha que fazer algum parecer, eu fazia dentro de uma linguagem que era a que eu entendia. Mas foi um momento muito gratificante, foram 4 anos de muita, digamos assim, muito conhecimento adquirido, e o senhor era um dos grandes participantes daquele comitê. Obrigado. Pois é, então voltando aqui ao tema do Outubro Rosa, né, Ana? Aí foi me perguntado da mamografia, né? Exatamente, então, é porque a gente ouve falar tanto, é necessário fazer, e muitas vezes falta a consciência em algumas pessoas, em algumas mulheres, por não entender de fato o porquê de toda essa necessidade mesmo desse acompanhamento, doutor. Pois é, o Outubro Rosa, ele não é um evento, ele não é uma simbologia que fique preso apenas ao exame de mamografia. O Outubro Rosa, ele tem a função em nível mundial, ele não é exclusivo do Brasil, de alertar a comunidade para a causa. Que causa? A necessidade de você
fazer detecção precoce do câncer de mama. Porque quando a detecção é feita no início, com lesões menores, a chance de cura que o paciente vai ter é muito maior. Então o motivo do Outubro Rosa é esse. E a gente acaba falando em mamografia, Fernando, porque a mamografia acaba sendo o principal exame nesse sentido de detecção precoce. Então hoje nós temos duas medidas a serem tomadas de forma regular, de forma periódica, para tentar encontrar a doença naquela mulher que não tem sintoma. O problema é que quando a mulher não tem sintoma no início, a mulher não costuma ter sintoma. Porque quando ela tem sintoma, ela procura o médico, ela procura o ginecologista, ela procura o clínico na unidade de saúde. Mas, quando não tem sintoma, a doença pode estar presente de forma silenciosa, pode estar crescendo, proliferando, e muitas vezes, quando é feito o diagnóstico é feito tardiamente, com pouca chance. Então, quando a doença é detectada no início, é mais fácil fazer o diagnóstico. E o único exame que confere essa capacidade de detecção da doença na forma silenciosa é o exame de mamografia. Bom, e com que frequência isso deve ser feito, doutor? E a partir de que idade também? Uma dúvida que muita mulher tem, né? A partir de que idade eu tenho que aumentar essa frequência? Como é que é isso? Num cenário ideal, por recomendação de algumas sociedades, como a Sociedade Brasileira de Mastologia, a que eu faço parte, a Sociedade Brasileira de Radiologia, que eu também faço parte, no cenário ideal, é iniciar a mamografia a partir dos 40 anos e repetir com intervalo anual, a cada ano. Não há necessidade de repetir com menor tempo, e o ideal é que faça a cada ano. Porém, existe uma recomendação do Ministério da Saúde, também uma recomendação baseada em trabalho científico, uma recomendação que a gente tem que prestar atenção nela, que a mamografia pode ser feita a partir dos 50, com intervalo a cada 2 anos. Então, essa segunda recomendação é aquele extremo limite, sabe? Aquela mulher que nunca fez, ela que vai se preocupar. Então, de 50 anos não pode passar. Era para ter feito dos 40 a 50, mas não fez. Então, ela não deve deixar de começar a fazer esse exame a partir dos 50 anos. E a partir do momento que se encontra algum tipo de lesão, qual que é o caminho a ser percorrido por essa mulher, como chegar ao diagnóstico e a própria questão da lesão em si, né? Toda lesão deve ser removida ou não? Como é que é essa questão? Esse é um dos problemas dos exames de rastreamento. A gente chama a mamografia feita dessa maneira, na população-alvo, de maneira periódica, ela é rotulada como exame de rastreamento. Então, o exame de rastreamento ele não encontra só doença ruim, ele encontra outras lesões que não estão associadas a câncer. Então, muitas lesões que são encontradas na mamografia, elas não precisam ser abordadas, não precisam ser tratadas com cirurgia, porque grande parte são benignas. Apenas uma menor parte é que vai se traduzir em lesão suspeita, e se for suspeita a lesão, ela é encaminhada para biópsia. Se confirmar, se tiver um câncer ali confirmado pela biópsia, aí deve ser tratado. Hoje a gente tem que separar. Algumas pacientes se beneficiam de quimioterapia primeiro. Então muitas lesões ainda não avançadas, ainda ditas iniciais, podem receber tratamento com quimioterapia, com medicação, para depois fazer a cirurgia. Então depende muito da característica do tumor, da agressividade do tumor. Existem uns marcadores biomoleculares porque se referem à parte interna da célula, que a gente faz esse estudo no momento da biópsia, e dependendo desse resultado, a paciente é direcionada ou para tratamento clínico primeiro ou para tratamento cirúrgico primeiro. Bom, a gente ouve muito entre os leigos como eu na área, as pessoas falarem, tem que retirar a lesão para que é benigna, para que não se torne maligna. Isso é mito ou isso é possível mesmo? A medicina explica isso de alguma forma? Isso pode acontecer ou é apenas um mito que as pessoas falam? O que ocorre na maioria das vezes, nas histórias, né, que às vezes o paciente chega falando, eu tinha lesão benigna, que o médico disse que não era câncer, ele virou. O que ocorre, pode ocorrer duas coisas. A primeira coisa é confundir. A biópsia, ela pode revelar, a gente chama isso de falso negativo. A biópsia dá negativa, mas tem lesão ali. Então isso é uma situação. E a outra situação é surgir uma outra lesão com o tempo. O paciente faz um exame hoje, encontra a lesão, é feita a biópsia, dá negativa, está tranquilizada, não faz o tratamento.
E aí, posteriormente, depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, pode surgir uma lesão maligna próxima e ser confundida. Isso é muito mais frequente do que uma lesão benigna se transformar em maligna. Essa transformação ela é tida como rara, pouco frequente, e alguns acreditam que não pode acontecer. Bom, e se tratando do tratamento propriamente dito, né? A gente sabe que muitas vezes ele mexe com a própria vaidade da mulher, com o próprio corpo também. É algo que deve ser sempre administrado também. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, como administrar isso, que a gente sabe que a cirurgia por si só, dependendo do tamanho dela, pode mutilar a parte do corpo da mulher, uma mama, a própria questão da quimioterapia com a queda do cabelo. Como administrar isso com a paciente para que não prejudique o tratamento e ao mesmo tempo ela esteja em dia com a autoestima, doutor? Isso é importantíssimo, isso passa pela sensibilidade da equipe, do grupo que está conduzindo o caso, que está atendendo aquela pessoa. O acolhimento, ele faz parte do tratamento, deve fazer parte do tratamento e ele pode influenciar no resultado, inclusive. E realmente a mama é uma região do corpo da mulher que é um santuário, né? A mulher ela valoriza muito a mama pela estética, pela sexualidade, por uma série de fatores, a gente tem que buscar a preservação e o cuidado com a região que a gente atua. Primeiro, é possível fazer cirurgias conservadoras, onde não se retira a mama toda. E hoje é possível, com o uso da quimioterapia antes da cirurgia, é possível reduzir lesões grandes como essa que você acabou de citar, de mencionar, e uma paciente que tinha uma lesão que seria necessário retirar a mama, muitas vezes é possível fazer uma quadrantectomia, que é tirar a porção da mama depois da quimioterapia, depois que a lesão regride. Então, existe uma especialidade médica hoje, sub-área da mastologia, dentro da mastologia, que é a oncoplástica. A oncoplástica, ela confere esse treinamento para o mastologista para que ele tenha essa capacidade de estar manejando a mama e dando um resultado, entregando um resultado estético mais aceitável para o paciente do ponto de vista cirúrgico. Esse é um ponto. Existe o caminho da reconstrução mamária, que pode ser feito com prótese mamária, implante mamário, pode ser feito com tecido da própria paciente, a gente chama de tecido autólogo, que é da própria pessoa, pode ser região do abdômen, região das costas, para reparar aqueles casos onde há necessidade de se retirar a mama completamente. Então esses dois caminhos são viáveis. Em relação ao cabelo, Fernando, existe uma touca hoje que o paciente usa, isso lá na AMO é disponibilizado isso para o paciente que faz tratamento oncológico, que usa quimioterapia. Essa touca ela resfria a região do couro cabeludo e ela proporciona uma minimização da queda de cabelo. Então, eu não vou te dizer que fica sem cair cabelo, mas ela minimiza muito a queda de cabelo. Então, tem essa alternativa, né? Eu tive várias pacientes que no seu tratamento, tenho vários pacientes que no tratamento usaram peruca, usaram lenço e até durante o tratamento conseguiram um resultado estético muito bom pela produção que fizeram. A mulher é mestre em fazer produção, né, Ana? E aí é possível contornar esse grande desafio da queda de cabelo. Lembrar que a quimioterapia tem hora para começar, tem hora para acabar. O cabelo vai cair, vai nascer de novo. E nessa troca, o que o paciente ganha é uma coisa muito importante, muito grande, que é tempo de vida. Então, a mulher que está preocupada em perder o cabelo deve pensar nisso que eu estou dizendo, porque a quimioterapia tem um tempo ali, ó, prazo de validade, começa, termina, o cabelo cai, nasce de novo. Eu sei que eu falei em acolhimento no início da fala e agora eu estou terminando minha fala de maneira pragmática, né? Um tanto quanto dura, mas é importante que as pessoas entendam que os tratamentos, eles funcionam na base de troca. Qualquer tratamento médico, você vai tomar uma medicação para o coração, que vai te dar vida longa por conta da medicação. Se não tivesse aquela medicação, não teria, mas aí pode ter efeito colateral, pode ter problema renal, pode ter problema de eletrólitos. Então existem trocas nos tratamentos, não só no tratamento do câncer de mama, mas nos outros tratamentos. O indivíduo se direciona e tem uma troca. Até uma estética, você vai fazer uma cirurgia de mama para aumento da mama, vai colocar uma prótese de mama para ficar, né, com a mama mais volumosa, com o colo. Mulher busca colo, Ana, não é isso? Ela quer botar aquele vestido com decote, aquela blusinha com decote na parte superior do tórax, ela quer ver a projeção da mama ali. E ela pode fazer um queloide na cirurgia, então tem a troca. Ela pode fazer o que é queloide? Aquela cicatriz grande hipertrófica.
Então ela ganhou a prótese, conseguiu cola, mas ficou com uma cicatriz hipertrófica. Então existem as trocas em relação a tratamento, qualquer tipo de tratamento. E o tratamento do câncer de mama, ele não foge disso, mas o que se tem de retorno, e a gente tem observado isso, com o avanço do tratamento oncológico, com novas modalidades de drogas, de substâncias que agem contra o câncer, a gente tem observado que o sucesso tem ocorrido nos últimos anos de maneira mais efetiva. Então a troca é vantajosa, ao meu ver. Bom, para a gente encerrar, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da multidisciplinaridade no próprio tratamento da mulher, né? A própria Clínica Amo possui diversos profissionais de áreas diversas. Já entrevistamos aqui, por exemplo, o nutricionista, a médica oncologista, o senhor como mastologista também. Em média, por quantos profissionais essa mulher vai passar e como é que é esse caminho do tratamento, né? Aonde começa e termina o trabalho do mastologista, onde começa e termina o trabalho do oncologista, do próprio nutricionista, em que momento que ele se faz necessário. Como é que é esse acolhimento à mulher no sentido, a própria multidisciplinaridade do tratamento? Você tocou num aspecto fundamental, e quando eu recebo uma paciente que eu dou o diagnóstico para ela, eu costumo alertá-la com os comentários que ela vai ouvir nos bancos, nas cadeiras, nas recepções dos locais onde se faz o tratamento do câncer de mama, porque muitas vezes ela se depara com alguém que infelizmente está tendo retorno de doença. Então a história que é contada, eu me lembro disso novamente, a resenha que é contada é uma resenha que é da realidade daquele paciente que não teve o sucesso completo. O paciente que teve o sucesso completo está em casa, não está na clínica, não está sendo visto, não está dando opinião, não está passando sua experiência. E às vezes, quem está começando o tratamento, ela fica logo assustada. Quem recebe o diagnóstico é muito ruim receber o diagnóstico de câncer. Sofre muito, causa muito sofrimento. E aí houve histórias negativas de evolução de doença, piora o status, né? Daí a importância dos diversos profissionais envolvidos no tratamento. Nós temos o hábito lá na clínica de toda paciente que eu faço o diagnóstico, mesmo aquelas que eu percebo que não é necessário fazer o tratamento com quimioterapia naquele momento, ou até que não vai precisar, tem umas pacientes que não precisam usar quimioterapia, mesmo essas pacientes eu encaminho para as minhas colegas, doutora Cíntia e doutora Paloma, que são as oncologistas que trabalham diretamente comigo em relação ao tratamento do câncer de mama, para ouvir a opinião delas, para ouvir o parecer delas e para que a paciente tenha acesso a um oncologista, para que ela ouça do oncologista se aquilo que eu disse, o oncologista confirma ou não, é a segunda opinião, é importante a segunda opinião. Além disso, existe envolvimento no tratamento multidisciplinar do fisioterapeuta, nutricionista. Você estava falando da nutricionista, a gente tem um ponto prontuário integrado maravilhoso lá, que eu fico olhando lá, consultando a nutricionista para ver as orientações, eu fico preocupado com a minha paciente de uma maneira geral, e está tudo registrado, elas são acolhidas por esse pessoal, a psicóloga também, e isso ajuda muito o paciente durante o tratamento. Além do acolhimento, a intervenção técnica de cada um profissional, porque o psicólogo ele tem a formação acadêmica com ferramentas específicas para lidar com determinados problemas que o paciente apresenta, que eu não tenho essa formação, eu não tive essa formação, meu direcionamento foi para outro lado, foi para a área cirúrgica, foi para o diagnóstico e não para lidar com questões emocionais. A mesma coisa vale para o nutricionista. Então é importante o tratamento multidisciplinar, e não só pelo acolhimento, mas sim para a orientação técnica dos pacientes que vão enfrentar o tratamento, né? Doutor, muito bom tê-lo aqui, pois não, Miro? Só para, diante desse bate-papo aí, só para fazer esse testemunho, ela só acho que estou à vontade para fazer, então posso fazer, o doutor está aqui. Existem também os casos de superação, né, doutor? Dentro de todo esse processo, e que eu acho que é o ponto principal de ser também colocado, é que depois de todo esse processo, como ele coloca agora, de superação, foi no caso da minha mãe, que agora está terminando uma parte mais intensa do tratamento, com 73 anos, fazer 74 anos agora em dezembro, e que passou por todo esse processo, o doutor sabe muito bem disso. Posso testemunhar da luta que foi, do dia a dia, uma pessoa que precisava de UTI para fazer uma cirurgia, né, e que agora o doutor teve a oportunidade de vê-la na última segunda-feira, né, e ver como ela hoje está, e a alegria de que ela está de ter superado
exatamente um processo Tá como esse do maravilhosa. Pois câncer é, de a mama. questão da taxa de cura também, né, doutor? Se Dona Maria estiver nos ouvindo, Miro, eu mando um abraço para ela. Eu Certamente está. evitei de tocar no assunto por questões de ética, né? Mas Dona Maria, ela apresentava uma questão pulmonar, né? Posso falar, Miro? Você autoriza que eu fale aqui? Sim, claro. Ela apresentava uma limitação funcional do pulmão, uma limitação que a colocava num risco cirúrgico elevado. Quando a gente fala de risco cirúrgico, é né, o paciente que tem chance de entrar na sala e não sair vivo da sala. É isso que é risco cirúrgico. Por menor que seja a cirurgia, todo paciente ele apresenta o seu risco. E nós tivemos a dificuldade da UTI, tivemos que suspender a cirurgia da Dona Maria 3 vezes. E nesses 3 momentos o Miro se comportou de uma maneira super educada, tranquila. Me causou profunda admiração a sua postura, apesar do seu sofrimento no momento, da angústia gerada, né? Mas o que acontece é que no final, no último dia, a equipe de anestesia deu um cuidado fantástico para Dona Maria, escolheu um procedimento mais trabalhoso, mas que não foi necessário colocar a Dona Maria numa UTI depois da cirurgia. Graças à intervenção dos anestesistas e cuidaram dela de maneira formidável, a cirurgia transcorreu bem e ela está bem hoje, está com a família, está ouvindo o Miro Nas últimas sessões de radioterapia, né? É bom que diga isso, né, doutor? isso. E com autoestima lá em cima. Caiu o cabelo, não mudou, e depois volta, né, com a mesma alegria de sempre de poder estar convivendo da mesma forma. Exato, isso traz pra gente uma satisfação enorme, esses resultados. Pois é, aí eu aproveito o gancho do Miro para falar sobre a questão da taxa de cura também, né, doutor? Que é importante a gente falar e acredito que esteja diretamente relacionado também ao começo da nossa entrevista, quando a gente falou da questão do mapeamento, da importância dos exames periódicos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa taxa de cura. A cura ela é diretamente relacionada com 2 fatores principais. Eu diria 3 fatores. O primeiro fator é o diagnóstico no início. E para que isso seja alcançado, a mulher deve buscar o exame clínico das mamas pelo profissional de saúde pelo menos uma vez no ano. Então, alguém treinado deve examinar a mama dessa mulher, a gente chama isso de exame clínico das mamas. Esse é um ponto. A mulher que tem idade, ela deve iniciar o exame de mamografia anual, de maneira periódica, é o segundo passo. E o terceiro passo é quando diagnosticado, o tratamento deve ser adequado, deve ser o melhor possível. Tanto o tratamento cirúrgico quanto o tratamento oncológico, com medicações, não só a quimioterapia, tem uma série de medicações que hoje são utilizadas no tratamento do câncer de mama. Combinando esses 3 fatores, a possibilidade de cura da paciente realmente é muito mais clara, muito mais viável. Então, esses são os três fundamentos hoje do tratamento do câncer de mama. Doutor Flávio Amorim, muito bom tê-lo aqui conosco. É muito bom a gente falar com quem entende sobre o assunto, né? Acho que é a forma que a gente tem também de contribuir com o ouvinte, com o público, com possíveis pacientes, a respeito da importância de estar fazendo esse mapeamento, desmistificando um pouquinho a própria questão do tratamento, né? Como é que ele funciona. Muito bom recebê-lo aqui conosco. Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição para mais conversas. Conversamos então com o Dr. Flávio Amorim, da clínica AMO, 8 horas e 6 minutos.